Olá, meus irmãos, a paz de todos, graça e a paz de nosso Senhor a todos que estão ouvindo este vídeo, né? Irmãos, hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o livro de Lucas, em uma passagem que se encontra aonde Satanás, nosso inimigo de nossas almas, queria praticamente esmagar Pedro, Simão, Simão e Pedro. Mas foi um alerta do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno, que realmente veio alertar a Pedro e Simão, avisando-o, das coisas que poderiam acontecer. Esta é uma passagem, irmãos, a qual nós nos encontramos em muito a saber sobre esta passagem, sobre a negação de Pedro, sobre essa desobediência que houve com Jesus. Mas o nosso Salvador já sabe de todas as coisas. O nosso Salvador já sabe, de nossos pensamentos, de nossas ações. Então, naquele momento, ele já saberia de tudo o que iria acontecer, quem ia traí-lo, como aconteceu. Então, nós viemos relembrar esta passagem que é tão conhecida, mas nós podemos adentrar sobre ela para estarmos se identificando, para que possamos também estar atento e receber de nosso Senhor e Salvador. A passagem diz: disse também o Senhor Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quanto te converteres, confirmes teus irmãos e a eles, e disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, em que antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhe: quando vós mandei 100 bolsas, alforjes ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Ele respondeu: nada, Senhor. Então, nós podemos nos alertar com este aviso que o Senhor deu a Pedro, Nós continuamos a passagem dizendo: disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsas, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda suas vestes e cumpre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito em mim terá cumprido. E eles disseram: Senhor, eis que 2 espadas. E ele lhe disse: bastas. Podemos ver aqui no penúltimo parágrafo, irmãos, que o Senhor e nosso Salvador já disse de uma forma diferente. Quando ele disse basta, eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. Irmãos, é obviamente que o nosso Senhor não nos quer mal, não nos quer atacando uns aos outros, e sim ao contrário, que ele veio a este mundo. Por isto, ele veio alertando e ensinando os seus discípulos a como agir em situações.
Satanás, nesta passagem, queria esmagar Simão, Pedro e os outros discípulos, como se fossem grãos de trigo. Esperava encontrar apenas joio e desfazer-se dele. Mas Jesus assegurou a Pedro que sua fé, embora excitante, não seria destruída, seria renovada. E Pedro se tornaria um poderoso líder. Irmãos, veja como é as coisas. Jesus disse aos discípulos que um deles o trairia e que a calamidade aguardava o traidor. Lá no 22, seguindo mais adiante, 22, diz sobre isto. Aliás, anteriormente, né? Então o mestre revelou a Pedro que ele negaria a conhecê-lo, porém, mais tarde, Pedro se arrependeu e recebeu a incumbência de apacentar os cordeiros de Jesus. Para vocês verem, negação é um erro, irmãos, quase tão ruim quanto a traição. Mas Judas e Pedro tiveram um destino completamente diferente, porque o último se arrependeu. Não é mesmo? Nesta passagem, Jesus inverteu. Nós podemos ver nessa passagem, quando ele disse basta sobre as espadas, como se Jesus inverteu, né? Nessa passagem, Jesus inverteu o seu antigo conselho relativo a viagens. Em 9:3 diz também: os discípulos deveriam levar bolsas, dinheiro e espada, pois enfrentariam ódio e perseguição. Precisavam estar preparados quando Jesus disse basta aos discípulos. Ensinou-lhe que não estava na hora de pensar em usar espadas. Seja qual for o caso, a menção de uma espada apontou para o fato de que logo enfrentariam tribulações. E qual de nós hoje não enfrenta tribulações? Muitas vezes eu canso de dizer, né, irmãos, que às vezes muitas pessoas pensam no cristianismo, no evangelho, né, de maneira diferenciada. Vou virar cristão e vou para me ausentar de tribulações e de problemas. Não, irmãos, pelo contrário, eu sempre digo, aumentam. Por que aumentam? Porque o inimigo faz dessa forma como ele estava fazendo com Pedro. O inimigo já sabia também de que Pedro tinha lá na frente já um propósito. Então, que ele seria o guiador das ovelhas e apacentar as ovelhas do Senhor. Olha só que tremendo. Então, ele já vai se colocando de frente para que a gente possa simplesmente desistir. E essa palavra desistência, irmãos, para nós que estamos sempre em comunhão com nosso Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Yahweh, nós sabemos muito bem que não pode ter. Amém, irmão? Glória a Deus. Que nós fiquemos com esta palavra e possamos meditar-lhe na passagem e no texto, no contexto, e encontrarmos aqui na passagem realmente, né, a comunhão do Espírito Santo para conosco. Então, repito novamente, quando Jesus disse basta aos discípulos, ele estava ensinando-lhes que não estava na hora, meus irmãos,
de pensar em usar espada. Muitas das vezes a gente pensa que está na hora de usar de espadas, né? De brigas, mas há hora de pacientar. É hora de pacientar. O mundo já está muito caótico, já está muito complicado para que a gente só apresente espada. Nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso, sim, mas nós estamos na presença do Deus Altíssimo e realmente fazendo um juramento com Ele. Quando nós realmente negamos a nós mesmos para que Ele faça a vontade dEle, lá atrás, irmãos, nós já se prontificamos com essa vontade. E também com esse propósito ao Eterno. E Ele leva muito a sério. O nosso Pai, o nosso Deus, leva muito a sério isso. Tanto que Ele vem nos abençoando, nos dando com força, coragem, para poder seguirmos em diante no apacentar das ovelhas, no guiar aqueles que precisam. Amém, irmãos? Eu lhes deixo essa palavra para que Deus possa abençoar a cada um. Em nome de Jesus. Agora eu quero orar por vocês, por nós, para que Deus nos dê, né, calmaria em nossos corações, para que possamos estar em comunhão com Ele. Pai, muito obrigado por o Senhor estar, Senhor, ministrando com o Teu Espírito essa palavra em nossos corações. Eu coloco diante de Ti todos os familiares, Pai amado, que estão aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu Te agradeço, Pai amado, e agora e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, até a próxima, assim seja a vontade de Deus.